Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje é dia 28 de dezembro, eu fiz uma pausa aqui, né? Tá todo mundo de férias, recebendo família, naquele clima natalino, né? Pós-Natal, e aí ano novo, né? Deixa eu até ver se eu acho um fundo aqui de tela, para a gente poder entrar no clima do Natal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, esse clima de festa, né? De pensar, de repensar, na verdade, o que a gente fez durante o ano. Aí muita gente começa a pensar assim, ah, se vai desistir, se não vai, né? Se está fazendo a coisa certa. A gente costuma fazer o planejamento do próximo ano, de pensar nas metas que a gente quer alcançar, né? Então fica aquele climinho assim de festa meio nostálgico. E exatamente nessa data, onde a gente fica assim, refletindo muito o tempo todo sobre o que a gente vai fazer, se a gente está fazendo ou não a coisa certa, eu trouxe para vocês um conteúdo para quem já está no mercado, mas ainda está patinando, ainda não está conseguindo ter resultados. Então, eu fiquei pensando assim, para atender o pedido para quem já está no mercado, mas fica nessa oscilação, né? De um mês vende muito, no outro mês não vende nada, fica aquela montanha-russa que ele sobe e desce. Então, eu resolvi trazer um conteúdo para vocês de presente aqui de Natal, mas também um curso avançado para quem quiser saber um pouco mais. Então, assim, esse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um curso para quem já está no mercado de forminhas, mas quer vender mais e quer trabalhar menos, vai ser mais estratégica, né? Quais foram as mudanças que eu tive dentro da minha empresa? Então, vou compartilhar com vocês. Quem quiser dar sequência e continuar depois, vai ser maravilhoso. Mas se você não quiser também, aproveita só o conteúdo da aula que eu vou passar para você, tá joia? Bom, tudo começou através de um pedido aqui do próprio YouTube, né? Que uma pessoa veio e comentou no meu vídeo falando, Débora, me dá dica de como que eu faço para vender mais, né? Para colocar mais dinheiro dentro da minha empresa no decorrer do ano. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E como esse ano a gente está finalizando a comunidade Mona Lisa, e eu resolvi colocar tudo em cursos menores, né? Tudo separado para não ficar tão longo, eu resolvi fazer um curso voltado somente para quem já está no mercado há mais tempo, mas quer vender mais. Só que tem uma diferença muito grande. Você não vai precisar ali de ficar fazendo nada no Instagram, nada para divulgar, porque a nossa intenção é trabalhar os clientes que você já tem dentro da sua marca, mas que você não trabalha eles da forma correta. Então é isso que eu vou trazer para vocês aqui de ideia, né, do que você está fazendo de errado. Muitas vezes a gente sempre tem esse foco de ir buscar novas pessoas, fazer novas vendas, quando isso, na realidade, é uma consequência da maneira com que você está tratando as pessoas que você já tem aí dentro da sua empresa, né, que a sua marca já atende. Então, conseguir novos clientes é apenas uma consequência. Então, brincadeiras à parte, gente, eu vou falar um pouco para vocês agora sobre a promessa, né, do que eu quero entregar para vocês dentro desse curso e vou mostrar para vocês. Então, ó, vai ter aula, fica aí para você poder assistir a aula, tá? Bom, a promessa do FCC, que é o nome do curso, né, que é fluxo de caixa contínuo, ou seja, você ter dinheiro sempre dentro da sua empresa. Então, através desse curso, né, eu quero te ajudar a entender o quanto vale cada cliente da sua marca. Então, eu vou ensinar para vocês a calcularem o LTV. Eu já até dei nas minhas duas últimas aulas lá da comunidade, foram exatamente sobre isso. Então, é um conteúdo bem bacana para poder fazer você avançar. E o que tem dentro do curso é o que vem depois, tá? Então, você vai descobrir qual que é o trilho de faturamento, por exemplo, que a sua empresa precisa para que você fique tranquila, né? Que você consiga passar o seu mês em paz, né? Então, vai te ajudar a aumentar, né, o volume de vendas que você tem dentro do seu negócio, aprender a aumentar o ticket médio, né, que é o valor médio que os clientes compram da sua empresa, e a frequência que seus clientes compram também, porque aqui está o segredo de você conseguir aumentar o seu faturamento. Então, para que você possa ter o quê? Previsibilidade, ao invés de eu ficar assim, eu não sei o que eu vou ganhar no mês que vem, você já tem uma previsão do que vai acontecer, não só no mês que vem, mas em vários meses do ano, porque a gente vai trabalhar ali um calendário de recompras, que é muito legal, para você nunca ficar sem vendas, tá? Então, você vai aprender, de fato, a planejar o futuro do seu ateliê, também da sua família, dos seus negócios, para você ter mais segurança. E deixando muito claro, tá? Que esse curso ele não vai ser um curso para você adquirir mais seguidores, para você postar mais no Instagram, não é isso, tá?
Não tem nada a ver com isso, na verdade. É um curso de números, tá? É um curso voltado para a matemática mesmo, de fato, do seu negócio e de como ele vai funcionar. Então, é bem prático, com ações bem práticas, para você começar a fazer hoje mesmo e já começar a ter resultados. Depois que vocês virem, o que eu vou mostrar para vocês aqui na aula, de graça, tá? 0800, já vai mudar a sua mentalidade. Mas se você vê o que está lá dentro do curso, meu amor, é impossível você não ter resultados se você colocar em prática, tá? Então, deixa eu te mostrar, por exemplo, aqui o mapa, mais ou menos, do que tem dentro do FCC, para você não se perder, tá? Vamos lá. O curso ele vai ser dividido em 3 módulos, tá? O módulo 1, né, que é a fórmula mágica, né? Hoje que eu vou te mostrar como é que faz essa conta principal, para você chegar ali no valor do LTV, dessa projeção, dessa validação de faturamento, tá? Então, você vai entender o que é o LTV, você vai descobrir qual que é o piso de faturamento no módulo 1, e você vai conhecer as 3 válvulas que vão aumentar o seu faturamento, tá? Tem a válvula de volume, de profundidade, né, que tem a ver com o ticket médio, e a válvula de frequência, que é a recompra, né, para fazer o seu cliente retornar e fazer novas compras ali dentro do seu negócio. Então, aqui é para você ter menos medo do número, tá? E você perceber o quanto o número ele está do seu lado. Porque muitas vezes a gente tem aquela mentalidade de artesã, que tem que fazer o produto perfeito, que tem que fazer um produto bonito, mas acaba deixando de lado o lado empresário que fica olhando para os números, que é o que de fato vai manter a sua empresa de pé. No módulo 2, a gente vai falando sobre a mentalidade, né? Quais são os benefícios de você utilizar o LTV dentro da sua empresa. Então, você vai parar de achar que essa coisa de número é coisa para a empresa grande, não é. A empresa menor, ela também pode ter a sua organização para ter números assertivos, tá? Que vai fazer a sua empresa crescer. Entender que o LTV é alto, quanto mais alto é o valor do seu LTV, mais segurança, mais lucro e mais liberdade você vai ter dentro da sua empresa. E aí, você vai ver como que vender, tá, gente, para um cliente que você já tem, sem gastar com anúncio, tá, sem ter que ficar fazendo propaganda todo dia. Então, esquece esse negócio. Anúncio não vai funcionar ano que vem. Por quê? O anúncio está muito caro, está entregando muito pouco, e além de tudo, o governo vai começar a taxar os anúncios no próximo ano. Então, o que já está caro em 2025, em 2026 vai ficar mais caro ainda, tá? Então, anúncio não vai funcionar. A disputa ali dentro do Instagram está muito alta. Então, a gente precisa de outras estratégias mais inteligentes, sabe, mais focadas, porque a gente também trabalha sozinha, né? Então, a gente não pode ficar fazendo coisas muito mirabolantes. Então, se a gente tem um controle de alguns clientes certos, fica muito mais fácil da sua empresa crescer dessa maneira. Novos clientes virão de uma forma, como é que eu vou dizer assim, mais espontânea, tá? Então, depois que a gente começa ali a ver como dono de empresa, né, e não só como artesã, essa mentalidade vai se modificando. E no módulo 3, a gente tem a parte da execução. Então, é um curso curto, tá? Não é um curso longo, é um curso curto, bem direto, mas que tem muita ferramenta para você colocar em prática mesmo, sabe? Ferramenta geradora de dinheiro. Então, nesse terceiro módulo, é a execução. É onde você vai ver ali, de fato, a ação dessas ferramentas para aumentar o seu LTV. Na primeira aula, eu te mostro o pós-venda que vende. Então, eu vou te mostrar toda a estratégia de pós-venda para o cliente que você já tem dentro da empresa. Na aula 2, eu vou mostrar sobre como você criar ali um calendário de recompra e reativação de cliente. Depois, a gente tem um programa de fidelidade, que eu vou ensinar para vocês a criarem um sistema de fidelização para os clientes de vocês, né? Então, a gente tem ali bastante método dentro desse terceiro módulo para você sair aí e avançar muito dentro da sua empresa, tá? Então, a gente, logo que começa no primeiro módulo, né, eu vou mostrando, dando exemplos para vocês, de como você sair de R$ 4.000, por exemplo, de faturamento, para R$ 11.000, tá? Isso eu vou mostrar para vocês aqui na aula gratuita. Eu não sei se eu vou chegar e mostrar tudo, mas eu vou mostrar algumas partes para vocês, essa principal, e mesmo que você não possa comprar o curso, você já vai ter uma ideia do que eu estou falando, né? Mas eu não consigo passar tudo para vocês aqui, né, gente? Além de ser bastante informação, são conteúdos muito técnicos que eu tenho que explicar ali cada coisinha dentro da sua aula. Mas eu vou tentar para passar aqui a ideia para vocês, tá? Depois a gente tem os bônus, né, que vão te ajudar
a implementar tudo que eu te mostro dentro do curso. Então, a gente tem um bônus ali da semana, nos 7 dias, né, dos 10 clientes, para você ter um caixa cheio. Então, eu vou te ensinar a organizar esses números dentro de uma planilha, para você escolher quais são os seus melhores clientes, né, você fazer a sua primeira rodada de ofertas para esses clientes. Então, tem todo um sistema cronológico de avaliação de clientes também. Então, eu até compartilhei com vocês outro dia no story lá do Instagram, eu criei uma tabela que ela vai selecionando os melhores clientes. E essa tabela eu vou compartilhar com você também. Você vai poder colocar ali os seus clientes para ela selecionar, né? Quem são esses clientes que vão trazer para você mais benefícios dentro da empresa. Então, a gente tem esse bônus, né? Que são 7 dias ali. Com cada dia você tem uma lição diferente para fazer, para colocar dinheiro ali dentro de uma semana, dentro do seu negócio. Depois a gente tem também um outro bônus, que é a biblioteca de mensagens de recompra. Como você mandar mensagens da maneira correta para os seus clientes, né? O cliente que é de pós-venda, o cliente para, às vezes, comprar um kit premium, um cliente que você quer reativar ele dentro da sua empresa, ou então um cliente de lembrete de datas importantes, tá? Lembrando que tudo que eu estou citando aqui, gente, significa dinheiro. Toda vez que você faz um tipo de ação dessa, seja de reativação de cliente, de pós-venda, de recompra, tá? Das ações do calendário, todas elas são voltadas para vender, mas não é aquela venda chata, sabe? Não é ficar fazendo oferta toda hora. A gente tem uma maneira certa de contactar ali o nosso cliente. Depois a gente tem um terceiro bônus, que é a aula onde eu vou falar sobre 10 clientes que pagam no seu mês, tá? Para você começar a ter resultados, você só precisa de 10 clientes. Então, é muito pouco, né? Dentro do mês, você consegue atender 10 pessoas, 10 clientes diferentes, né? Fazer 10 vendas? Pois é, porque é exatamente isso que a gente precisa para começar. E depois ir fazendo aquela escadinha, né? Como se fosse uma esteira de produtos para você oferecer para esses clientes ao longo do ano. Então, esse curso, ele vale para 2026 inteiro. Você nunca mais vai trabalhar pensando no dia de hoje, nem no mês, nesse mês que a gente está, né? Por exemplo, vai entrar janeiro, você vai começar a colocar em prática. Não é sobre janeiro, é sobre 2026. É de janeiro a dezembro. Então, é uma maneira muito diferente de trabalhar de como eu trabalhava antes. Por isso que é um fluxo de caixa constante, porque nunca para, gente. A partir do momento que você coloca essa engrenagem para girar, você nunca mais vai ficar sem vender, tá? Em nenhum mês do ano. Isso eu posso te garantir. Então, a gente vai montar essa escadinha de ofertas, né, para os seus clientes ao longo do ano. Então, exemplos reais ali que eu vou colocar para vocês do calendário de recompra mês a mês, tá? Tudo de uma forma muito simples, voltada para o nosso mercado. Então, não adianta, gente, se você ficar fora dessa, você vai perder. Sabe por quê? Eu coloquei uma oferta para alunas fundadoras, porque é a primeira vez que eu estou colocando esse curso aqui, né? Então, eu nunca vendi esse curso, é um curso novo, onde eu coloquei todos os métodos que eu estou fazendo na minha empresa hoje. Então, se você olhar lá no meu Instagram, eu não preciso ficar naquela coisa de ficar postando todo dia, eu não preciso mais fazer anúncio, por quê? Porque eu já tenho essa roda girando aqui internamente. E outra coisa, você consegue dar um plot twist aí na sua concorrência, porque ela nunca sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa. Porque toda essa estratégia que eu estou falando aqui é interna, tá? Então, ninguém tem acesso, ninguém vê o que você de fato está fazendo, eles só vão ver os frutos aí do seu trabalho, tá? Então, é melhor você entrar no curso e aproveitar. Por quê? O valor desse curso, normalmente, vai ser R$ 500, tá? Porque é um curso novo. A princípio, o valor dele vai ser esse, mas com certeza vai aumentar depois. Mas para Natal, para Ano Novo, para você começar o ano de 2026 de uma forma diferente, principalmente para você que está querendo desistir do seu negócio, faz esse curso. Só faz. E depois você me conta. Eu vou dar 50% de desconto de presente, tá? Para quem quiser entrar nesse curso agora. Ou seja, amanhã eu vou abrir as vagas, tá? E você vai poder comprar por R$ 250. Só isso, gente. R$ 250 é uma pechincha, tá? E se você não tiver R$ 250, você pode comprar ali, fazer o parcelamento no cartão de crédito e pagar em até 12 vezes. Deixa eu ver aqui qual que é o valor da parcela para vocês verem quanto que vai dar por mês, tá? Então, assim, se você não quiser, realmente você vai estar perdendo, assim, uma oportunidade incrível. Fica 12 parcelas de R$ 25,86.
Com esse valor, você não consegue comprar nenhuma pizza, gente. É um lanche que você deixa de comer dentro do mês, para você ter um conhecimento incrível que vai transformar o seu negócio de dentro para fora, tá? Então, você pode fazer esse parcelamento em até 12 vezes. Mas tem um detalhe, tá? Você que é aluna fundadora, você vai pagar metade do preço, ou seja, R$ 250. Já é um super benefício, né? E todo o produto que eu lançar daqui para frente, se você for aluna fundadora do FCC, você vai ter benefício diferente das outras pessoas, tá? Agora, quem já é Mona Lisa, né? Quem é Mona Lisa, que já faz parte aí da minha comunidade há mais de 2 anos, né? 3 anos, você vai ter mais benefício ainda, tá? Quem é Mona Lisa não vai pagar nem a metade, vai pagar menos do que isso, tá? Você vai ter não 50% de desconto, né? Você vai ter muito mais do que 50% de desconto. Então, se você é Mona Lisa, pode me chamar no WhatsApp, que a oferta para você é diferente, tá? Mas como eu conheço todas as Mona Lisas, vocês podem me chamar no privado, eu vou passar para vocês qual vai ser o valor especial para quem já faz parte da comunidade, né? Então, tem sim um valor diferenciado para você, né? Você não vai ter 50% de desconto, não, porque quem é Mona Lisa vai ter 70% de desconto. Então, olha só qual é o benefício de você ser minha aluna, né? Então, pode ser que no próximo curso que eu lançar, ou na próxima coisa que eu colocar aqui, se você for aluna fundadora, você também aí vai conseguir um super desconto, né, para poder entrar nos meus produtos. Porque quem faz parte da minha comunidade tem sempre mais benefício de quem ainda não faz, tá bom? Então, gente, vamos para a aula. Se você estava aqui até agora, né, ficou aqui me ouvindo falar, né, parece até um milagre, né, o que eu estou oferecendo aqui, mas não é milagre não, tá, gente? É pura matemática. E com a matemática, a gente não briga, né? A matemática não mente, ela é bem direta, e aí a gente consegue ver, de fato, qual é o resultado que a gente pode alcançar, né? Ou que a gente está deixando de receber também, porque a gente, de fato, não está olhando com a ótica que a gente deveria para o nosso negócio, tá? Então, ó, deixa eu abrir aqui o meu slide para mostrar para vocês, né? Para ficar mais fácil também de vocês entenderem tudo sobre isso aqui, tá? Então, é a hora de você aproveitar, tá? Ó, você que às vezes não vai querer investir, né, no curso, não está podendo agora, eu já vou colocar para vocês aqui uma boa parte, né, da ideia do que tem lá dentro, para você entender qual que é a proposta, tá? Bom, eu vou dar só uma pincelada, que não tem como eu falar tudo aqui para vocês, né, gente, porque ficaria muito longo, e aí, para não trazer para vocês, de fato, a ferramenta, a técnica, você vai ter que entrar lá dentro do curso para ver. Mas eu vou te colocar aqui agora a raiz de onde é que essas informações foram retiradas, e para você ver que tem muita lógica no que eu estou falando, tá? Bom, a ideia central é a seguinte, vamos pensar num jardim, tá? A gente tem um jardim muito bonito, muito florido. O que a gente pensa quando a gente passa de frente para um jardim, um lugar que está bem bonito? A gente quer olhar, a gente quer admirar, a gente quer ir lá, quer ver, quer sentir o cheiro, né? Aquele perfume das plantas. E a sua marca é a mesma coisa. A sua marca, quanto mais bem cuidada ela é, quanto mais você mostra os seus produtos com profissionalismo, com eficiência, aquele cliente, aquela pessoa aleatória que está passando ali e não conhece você, ela vai começar a pensar, opa, tem alguma coisa de diferente ali que me chamou a atenção. Pois é. Então, quando a gente começa a cuidar da nossa marca da maneira correta, você atrair novos clientes é apenas uma consequência dos seus atos, né? Então, a gente precisa entender que novos clientes não são um ato de sorte. Novos clientes são a consequência natural de um trabalho anterior que foi feito com amor e feito com profissionalismo. Então, a partir do momento que você faz o seu trabalho corretamente e de uma forma profissional, o que acontece? As pessoas, elas começam a olhar para a sua marca de uma maneira diferente. E como é que esses novos clientes vão chegar, né, até nós? Tem vários caminhos para isso acontecer. O que não dá é para você ficar ali contando com a sorte, né? Olha só, eu estou colocando para vocês aqui exatamente as aulas que a gente tem lá dentro do curso, tá? Então, as primeiras aulas introdutórias, todos vocês que estão aqui no YouTube vão ter a oportunidade de assistir, tá? Então, ó, essa daqui já é a minha aula de número 2, desvendando o LTV, do quanto vale cada semente dentro do seu jardim, tá? Então, bora lá, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, né, como você vai fazer para calcular o LTV, tá? Em tudo que é baseado nesse curso. Então, calcule o valor real de cada cliente e pare de perder dinheiro.
Débora, essa aula aqui vai valer até para quem não faz por minha? Vai, tá? Se você trabalha com o público, seja com produto, seja com serviço, essa aula vai funcionar para você também. É só você adaptar aí para dentro da sua realidade, tá? Mas vamos lá. Qual que é o ponto de partida? Como eu falei com vocês anteriormente, é a gente conquistar o quê? 10 clientes, 10 vendas, né? Então, para você começar, a gente começa com essa meta realista, que não é uma meta difícil. Você tem 30 dias, um mês, para você conseguir 10 clientes, certo? Precisamos de dados de pelo menos 10 clientes, ou equivalente a 10 vendas, que você fez aí dentro do seu último mês. Se você já fez, né, ou já faz 10 vendas, ótimo. Agora, se você não faz, começa a rastrear a partir de agora e vamos fazer duas contas simples para que no final possamos descobrir o valor do seu LTV de maneira clara. Então, entendeu isso aqui? Se você não tem clientes ainda, você vai conseguir esses clientes e aqui dentro do curso você vai aprender a mapear esses clientes, tá? Se você já tem, você já vende, já trabalha com forminha, já tem vendas todos os dias, vai olhar para o seu último mês e vai listar quais foram essas vendas, quem foram esses 10 clientes que você atendeu. Ah, Débora, mas eu tenho mais de 10. Ótimo. Liste o que você tem. Como eu falei, né, gente, para quem entrar no curso, eu vou disponibilizar um site que você vai colocar as informações desse cliente e aí ele vai elencar para você quais são os seus melhores clientes, tá? Então, esses melhores clientes são que a gente vai utilizar para estratégias. Na verdade, a gente vai usar todos, mas a gente tem alguns que são especiais, são o que eu chamo de clientes diamante, tá? Então, essa planilha vai te ajudar ali a selecionar quem são os seus clientes diamante. Mas não vamos atropelar, não. Vamos falando uma coisa por vez, tá? O curso em si é baseado no LTV. O que é LTV? É Lifetime Value, o tempo de vida útil de cada cliente dentro da sua empresa. Então, LTV, né, do inglês, que é o Lifetime Value, ou o valor vitalício do cliente, certo? É a métrica que estima o lucro total que um cliente irá gerar para o seu negócio durante todo o período em que ele mantiver um relacionamento com a sua empresa, ou seja, durante todo o tempo que ele compra de você, tá? Quanto vale cada cliente que você atende? Você sabe quanto vale cada cliente que você atende dentro da sua empresa? Então, é exatamente esse o ponto. Você vai passar a olhar para isso e parar de olhar para a venda, só a venda, aquela venda ali sozinha em si, tá? Mas o quanto vale, de fato, esse cliente dentro da sua empresa. Bom, primeira pontinha, tá? Como eu falei para vocês aqui, esse curso, ele é bem técnico, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, para mostrar para vocês qual é a primeira conta que você vai ter que fazer aí. É a do ticket médio, tá? E como é que a gente faz para calcular o ticket médio, gente? Você vai pegar o valor de faturamento que você teve dentro do mês, ou seja, tudo que você ganhou dentro do mês, e vai dividir pelo número de vendas que você fez. Aí eu coloquei aqui um número hipotético, tá, de exemplo, para a gente fazer essa conta. Vamos supor que no mês passado, o Forminhas Amor Meu vendeu R$ 4.000, por exemplo. E aí, desses R$ 4.000, eu fiz 20 vendas. Se eu fiz 4.000 e fiz 20 vendas e eu dividi isso, vai dar um ticket médio de R$ 200. Ou seja, em média, cada cliente que comprou gastou ali R$ 200. Tudo certo? A gente até aqui, ok, né? Então, como é que você vai fazer essa conta? Você vai somar tudo que você vendeu no último mês, vai pegar esse valor total e vai dividir pelo número de vendas que você fez. Agora, presta bem atenção, não é número de cliente, é número de venda. Por que eu estou falando isso? Pode ser que o mesmo cliente comprou mais de uma vez, tá? Então, pode ser que dessas 20 vendas, sei lá, um cliente comprou 3 vezes, o outro cliente comprou 2, né? Então, você vai fazer a conta das vendas que você fez, e não dos clientes que você atendeu, ok? Faturamento dividido pelo número de vendas. Primeira continha. Segunda conta que você vai precisar fazer para você ter os números em mãos, tá? Porque esses números aqui valem milhões. Média das vendas. Agora a gente vai saber a média das vendas. Como é que a gente faz isso? A gente pega o número de vendas, lembra que eu falei, ó, no exemplo da hipotética aqui, que você tenha feito 20 vendas. Fez 20 vendas, mas de fato você atendeu 10 clientes. Olha só, se eu fiz 20 vendas e eu atendi 10 clientes apenas, eu vou pegar os 20 e vou dividir por 10. Então, ali eu descubro a média, né, que em média, cada cliente compra pelo menos 2 vezes na minha empresa, tá? Então, ali eu já tenho uma média de vendas que eu faço. Então, você vai pegar o número de vendas que você fez
e vai dividir pelo número de clientes que você atendeu, ok? Aí você vai achar o valor da média das vendas. Então, a gente já tem aqui, ó, R$ 200 do ticket médio e 2, que são o número de média de vendas de clientes que a gente tem, ok? Temos os dois números, anotou esses dois números, a gente passa para a próxima continha. Vamos lá para a próxima conta? Exemplo prático aqui, tá? A gente vai aprender agora a calcular o LTV, que é o valor de cada cliente dentro da sua empresa, tá? Então, a gente tem um ticket médio de R$ 200 e temos uma média de compra de 2 vezes aqui por ano, né? Que a gente calculou ali no último mês para a gente ter essa média. Como é que faz o cálculo do LTV? Você vai pegar os R$ 200 e vai multiplicar pelo número de vezes que esse cliente compraria dentro da sua marca. Então, a gente calculando 200 vezes 2 vezes um ano, dá o valor de R$ 400. Então, quanto vale o meu cliente? R$ 400. Então, esse cliente, dentro de um ano, se ele comprar 2 vezes por ano, ele vale ali para mim, dentro da empresa, R$ 400. Então, em média, cada cliente que eu tenho ali vai ter um LTV de R$ 400. Agora, a partir do momento que eu tenho, né, esse número em mãos, o número do meu LTV, aí a mágica vai começar a acontecer, tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui como é que você vai multiplicar este faturamento, tá? Ó, vamos lá. Eu tenho quantos meses no ano, gente? 12 meses. Lembra que a gente começou com a meta inicial de 10 clientes por mês? Então, se a gente fizer uma continha rápida aqui, de 10 vezes 12 meses do ano, a gente tem ali, por ano, 120 clientes. Beleza? Beleza, né? Então, se o seu faturamento ali está na casa de R$ 4.000, vezes 120 clientes por ano, vai dar o valor de R$ 48.000. Agora, se a gente pegar esses R$ 48.000 e dividir ele por 12 meses, a gente tem um faturamento de 4.000 por mês, fechou? Então, é o que a gente já sabia desde o princípio, né? Ó, R$ 4.000 por mês ali que essa empresa vai faturar, certo? Agora começa você a expandir, tá? Então, vamos prestar bastante atenção aqui. Porque R$ 400 não é só um número. Ele é o seu poder de retenção. Então, significa, se você gastar menos de R$ 400 para fazer um novo cliente, você lucra no primeiro ano de empresa, tá? O mais importante, significa que se você apenas cuidar desse cliente, tá? Vamos supor que você vai só cuidar desse cliente, você não vai ter um novo, você vai só cuidar desse que você tem, tá? Sem gastar nada com tráfego, sem fazer nada mais ali para ter novos clientes, né? Sem investimento em marketing. Você já garante R$ 400. Por quê? Se você já mantiver este cliente, se você tornar este cliente fiel dentro da sua marca, já vai garantir R$ 400 todo ano, tá? Então, um cliente fiel, ele de fato é o seu melhor investimento. Por quê? Porque um cliente fiel, você só mantém ele, você não precisa fazer tráfego para alcançar ele, você não precisa convencer ele de nada. Ele já conhece seu trabalho, já conhece seu negócio. Então, você mantém ele sem precisar gastar com marketing, certo? Então, presta atenção. Você tem agora dois números essenciais, que é o seu ticket médio, a média das compras, e esses dois números são as sementes que a gente vai plantar para poder colher o lucro vitalício, tá? Então, seu dever agora é analisar o seu último mês, ter esses números na ponta do lápis para você fazer o cálculo do seu LTV, né? Então, esse é o compromisso que você tem que fazer com você mesmo. A partir do momento que você tiver esse número em mãos, né? Você descobrir o valor do seu LTV como essa conta aqui, que eu fiz para vocês verem na prática como é que funciona, qual vai ser a missão, gente? É multiplicar esse valor. Porque o LTV, ele não é fixo, tá? Ele não é um número fixo, é um número que pode aumentar exponencialmente. Então, a missão que eu tenho, que eu vou mostrar aqui nas próximas aulas, é de transformar esses 400 em 600, depois em 800, e aí você vai até onde, como diz o outro, né? Assim, não tem limite, tá? Você pode ir crescendo se você for trabalhando as suas estratégias aí. Então, nós temos duas alavancas aqui para a gente começar a utilizar. Que é o aumento do ticket médio, né? Se você aumenta o seu ticket médio, com certeza você consegue aumentar o seu LTV. Se você aumenta a média das vendas também, aumentar o LTV é uma consequência. Porque lembra que a gente lá no exemplo, o cliente está comprando 2 vezes por ano? E se você quiser esse mesmo cliente comprar 3 vezes por ano,
4 vezes por ano, você vai multiplicando ali esse valor do seu LTV, tá? Então, na próxima aula aqui que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrando quais estratégias você vai fazer, né, com esse público, essa carteira de clientes que você já tem, de como você transformar esses R$ 400 aqui em 600, sem precisar buscar novos clientes, tá? Isso é só com cliente que você já tem dentro da sua empresa, tá, gente? Por isso que isso aqui funciona super bem, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a primeira estratégia, por exemplo, se você falou para mim, quando eu falei lá, lista 10 clientes, mas você tem mais clientes, por exemplo, para listar. Não, Débora, eu não tenho só 10. Eu já tenho 40, 30, eu já atendi, sei lá, mais de 50 clientes aqui dentro da minha empresa. Pois é, então, imagina só, se você tem muito mais do que isso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, aumentando apenas 5 clientes naquela conta que a gente já tinha feito anteriormente, a diferença que faz. Agora, se você me falar, você tem uma carteira de clientes com mais de 15 clientes do que esse que eu estou mostrando aqui, então, ó, só aqui você já vai ver o potencial da sua carteira se você não está trabalhando, tá? Então, vamos lá. Se eu atendesse mais de 10, tá? E fizesse aquela mesma conta, só que agora com 15 clientes, tá? Para vocês verem a diferença. Eu aumentei aqui só 5 clientes, ok? Então, a gente sai, né? Se a gente tiver 10 clientes por ano, dá 120 clientes ali por ano, né? 10 clientes por mês, desculpa. Se eu atendo 10 clientes por mês, tá? E multiplico isso por 12 meses do ano, eu tenho 120. Agora, se eu atendo 15 clientes por mês e multiplico isso por um ano, dá 180 clientes por ano. Agora, vamos fazer a comparação das duas contas aqui, ó. Na outra, a gente tinha um LTV ali de 400, né? Multiplicado por 120 clientes, dá um total de 48 mil. Esses 48 mil dividido por 12 dava 4 mil reais por mês. Agora, se a gente aumenta 5 clientes a mais, o que acontece, gente? Os 400 reais multiplicado por 180 clientes, a gente já tem um salto de 48 mil para 72 mil reais, tá? Esses 72 mil reais, se a gente dividir aqui por 12 meses por ano, já dá um faturamento mensal de 6 mil reais por mês. Então, aumentando apenas 5 clientes, tá? Com o mesmo ticket médio, com o mesmo LTV, a gente já tem um aumento de 2 mil reais mensalmente. A gente tem um salto de 4 mil faturados para 6 mil faturados. Eu não estou falando aqui de coisa que não existe. Eu estou falando de dados que existem, tá? Então, você vai fazer essa conta com dados que você tem, da realidade da sua marca. Agora, se você multiplica isso para mais clientes, consequentemente, o que acontece? Vai aumentar. Então, isso aqui é uma válvula, tá? Então, pensa só, se na sua marca você tem uma carteira de clientes, de mais clientes do que eu coloquei aqui, do que eu listei, né? Seriam esses 10 mensalmente, olha só o potencial de dinheiro que você pode estar desperdiçando por não saber trabalhar com os clientes que você já tem, tá? Vamos fazer mais uma válvula? Deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma válvula de como aumentar utilizando o próprio cliente que você tem na sua carteira, tá? Então, na última, a gente aumentou o quê? 5 clientes, né? Deixa eu voltar aqui, pera. Aumentamos aqui 5 clientes, aumentamos 2 mil de faturamento mensal. Agora, a gente vai aumentar o ticket médio, tá? Antes o ticket médio era de R$ 200, né? No exemplo que eu dei para vocês, ali, em média, cada cliente fazia uma compra de R$ 200, no valor de R$ 200. Esse cliente compra pelo menos 2 vezes aí por ano dentro da minha empresa, certo? Aí, vamos supor agora que você vai fazer uma oferta especial, né? Que você vai aumentar esse ticket médio, ou seja, ao invés de você vai criar uma estratégia dentro da sua empresa para que esse cliente, ao invés de gastar R$ 200, que ele gaste 250. Então, eu coloquei aqui uma meta baixinha, tá? Que é você aumentar R$ 50 no seu ticket médio. Ou incluir alguma coisa, fazer um kit, fazer uma oferta diferente, um bônus, alguma coisa aí para esse cliente ficar incentivado ali a gastar um pouquinho a mais. Eu coloquei aqui um aumento de R$ 50 só para vocês verem só como que R$ 50 já faz uma diferença assim, gigante, tá? Então, vamos supor que você fez aí uma oferta em que esse cliente, ao invés de ele gastar 200, ele vai gastar 250 dentro da sua marca, tá? Aí a gente vai pegar aqueles 15 clientes, tá? Que a gente fez a continha e vai multiplicar aqui por 12 meses. Então, dá 180 clientes ali por ano, tá? Para você atender. Se a gente aumentou o ticket médio para 250 e esse cliente compra 2 vezes por ano, qual vai ser o valor do LTV, gente? R$ 500, né? Então, esse cliente vai gastar dentro de um ano
dentro da sua empresa, R$ 500. Aí, olha só, mais uma vez eu vou te trazer uma pergunta, que às vezes você pode estar olhando isso aqui, né, pensando assim, é muito bonito no papel, mas na prática é diferente. Não é. Você acha muito difícil, dentro de um ano, estou falando de um ano completo, tá? Uma pessoa gastar R$ 500 dentro da sua marca? Aí você vai olhar para o valor do produto que você está vendendo, a quantidade de produtos que você vende dentro do nosso mercado, tá? Para quem atende nicho de casamento, principalmente, às vezes R$ 500 é o valor de cada compra, tá, gente? Então, R$ 500 em um ano é muito pouco. Então, eu trouxe valores para vocês aqui menores e com certeza na sua empresa deve faturar às vezes até muito mais do que isso. Mas eu quis colocar aqui valores para você ver como isso funciona. Dentro de um ano, um cliente vai gastar R$ 500 dentro da sua marca? É muito difícil ele fazer isso? Sim ou não? Não é difícil. R$ 500 dentro de um ano é pouco. Ao meu ver, é pouco, tá? Então, esse é o cálculo que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vai pegar aqui os R$ 500 e vai multiplicá-lo por 180 clientes, que é o que você vai atender ali dentro de um ano. Só aí a gente já tem um salto de R$ 90.000. Se a gente pegar esses 90 mil, dividir por 12 meses do ano, dá um faturamento mensal de R$ 7.500. Nós utilizamos aqui duas alavancas, tá? Duas. Aumento de cliente e aumento de ticket médio. Aqui a gente já saiu de 4 mil de faturamento mensal para 7.500, ou seja, quase dobramos com apenas duas estratégias. A gente tem uma terceira estratégia para aumentar, Débora? Tem. Tem mais uma para aumentar. Não para por aqui. Só que eu, Débora, vou parar por aqui. Não seria justo, né, gente, eu entregar tudo para vocês do que se trata, né, aqui o FCC, para que você veja aqui no gratuito. Então, olha só, eu já te entreguei o ouro praticamente, né? Tá faltando aqui a nossa terceira alavanca. Mas isso nem é tudo, tá? Por quê? Deixa eu voltar aqui para a tela principal para vocês me verem. Por que isso não é tudo? Porque depois que a gente entende esses números, e eu mostrei para vocês aqui, eu provei por A mais B que esse número ele pode dobrar e triplicar apenas com a carteira de cliente que você já tem, né? Dentro ali, eu já falei para vocês como é que aumenta, né? Dentro dessa aula. Se você prestou atenção, você já sabe qual é a terceira alavanca que a gente tem para aumentar esse faturamento. Mas o segredo em si nem está aqui no cálculo, porque esse cálculo, se você procura ele, se você pesquisar, você vai encontrar. Mas o que você vai fazer estrategicamente com esses clientes é que vai fazer a diferença. A maneira como você atende esse cliente vai fazer a diferença. O que você vai fazer com esse cliente depois do atendimento é que vai fazer a diferença. E é exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. O quê? Pós-venda, tudo que você vai precisar fazer. A criação de um sistema de fidelização para sua marca que você não tem hoje, mas eu vou te mostrar como construir um aqui do zero, tá? Então, todas as mensagens prontinhas ali, só para você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, para mandar para os seus clientes em todas as datas que você tiver oportunidade de vender um produto para eles. Tudo isso eu vou te mostrar aqui. Vai estar tudo pronto, gente. Essa planilha onde você faz o cadastro e ela vai te entregar ali exatamente, né, o que você precisa fazer, para onde você precisa olhar, quais são os seus clientes diamantes, né, que são aqueles que, de fato, vão trazer para você um valor tão alto que talvez você nem precise mais de procurar cliente. Como é que, Débora, se você não vai me mostrar aqui como eu vou conseguir novos clientes, né, como é que eu vou conseguir vender mais? Porque aí é que tá. Você usa quem já está dentro da sua marca para trazer novos clientes. Você usa a experiência que você oferece para atrair novas pessoas. E aí você sai desse ciclo vicioso, dessa roda de rato que você está aí dentro da sua marca. Bom, de longe, eu poderia dizer que, dentre todos os cursos que eu já fiz, de fato, esse aqui te mostra nitidamente, assim, o que e como você vai ganhar dinheiro. E o passo a passo para você fazer isso acontecer. Porque todas as estratégias, tá, gente, para você usar ali com os seus clientes, estão aqui dentro, tá? Então, aí vocês vão ter essa parte inicial do curso, onde eu mostro quando você faz essas pontinhas. Depois a gente tem a parte onde você destrava ali a sua mentalidade, você entende por que você usar o LTV vai trazer todo um benefício, assim, gente, que não tem explicação, sabe? De verdade. Eu vou até compartilhar de novo aqui
para eu poder mostrar um pouquinho, assim, dar uma pincelada de verdade no potencial que tem quando você começa a utilizar o LTV da maneira correta, porque isso não é coisa tirada da minha cabeça. Isso aqui são contas, são números, tá? É prova de que isso de fato funciona. Então, quando você passa a tratar bem o cliente que você já tem, e ele vai passando mais tempo dentro da sua marca, o que acontece? Se você aumentar 5%, tá? Ó, 5% do tempo que o seu cliente passa dentro do seu negócio, você pode aumentar o seu lucro de 25% a 95% com o mesmo cliente. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não é incrível? Fala se isso não é perfeito. Por quê? A gente, com o cliente certo, a gente consegue crescimento, tá? Sem precisar investir em marketing. Deixa eu explicar para vocês aqui, eu vou mostrar algumas dessas provas, né, para vocês verem, de coisas que vocês já sabem, mas que acaba passando batido, né, gente, quando a gente não para prestar atenção. Então, olha só um benefício, né, de você ter essa estratégia que eu vou ensinar para vocês dentro do FCC. A força do boca a boca. A gente sabe que o boca a boca funciona, né? A gente acaba esquecendo disso na hora de tratar dos clientes que a gente tem dentro da nossa marca. Então, um cliente que ele compra uma, duas, três vezes de você, não é só um cliente, gente, ele é um fã da sua marca. E um fã, ele se torna um embaixador da sua marca. E aí ele vai mostrar o seu trabalho para os amigos, para a família, ele vai recomendar você sem você precisar pedir. Então, essa é a propaganda mais poderosa que existe. De fato, ela não custa nada. E quando um cliente fala de você, para você é um benefício que é muito diferente de você mesmo falar bem do seu produto ou da sua própria marca. Vamos supor, quando alguém da nossa confiança, né, ou a gente mesmo vai em algum lugar, a gente é muito bem atendido, a gente não sai de lá com aquele sentimento de, poxa, eu preciso falar com alguém que essa loja é muito boa para ela ir comprar lá também. Porque todo mundo gosta de ser bem atendido, né? E aí você recomenda aquela loja ali de uma forma genuína. Então, para quem você está recomendando, aquilo ali soa muito bem. É muito diferente de você ver um tráfego, que você vai ver um anúncio, sabe, no Instagram. O que vale mais, gente? Um anúncio de uma empresa ou a sua irmã, a sua prima, a sua mãe, né, te falando bem de alguma empresa que ela comprou um produto de você, né? Então, o boca a boca, ele é muito mais poderoso. Então, eu te ensino aqui, sim, estratégias para você utilizar isso aqui, não de forma aleatória, não é esperar o cliente ter vontade. Quem ativa esse gatilho é você. E a gente tem técnicas e método para isso, tá? Então, tem método para isso aqui também, para você ativar ali o boca a boca. Outra coisa que a gente tem quando a gente trabalha bem o cliente que a gente tem dentro da nossa marca, relacionamento e credibilidade. Porque quando você foca no LTV, você se aproxima de quem compra de você. Você cria uma comunidade em torno da sua marca. Vocês devem estar ouvindo muito esse termo, né, para 2025, de comunidade, e em 2026 a gente vai aumentar ainda mais, porque as pessoas, elas querem experiência, elas querem viver uma experiência de compra. Elas não querem só ir comprar o produto, elas querem saber de quem elas estão comprando, por que elas estão comprando nessa marca, qual a história que tem por trás da marca, né? Então, esse é o ponto que o seu negócio deixa de ser só uma lojinha, por exemplo, de forminha, e se torna uma referência ali para o seu cliente, né? Porque as pessoas, elas compram de quem elas confiam. E a confiança, ela é construída através do tempo e do cuidado. Então, lembra que eu falei para vocês que vocês vão olhar para o cliente agora, não olhando só para aquela venda, para aquela compra momentânea, mas para o ano completo? Então, é exatamente isso. Você não vai olhar só para o dia, só para o mês, você vai olhar para o ano completo. Então, para você conviver com esse cliente, você precisa de quê, gente? Relacionamento. E relacionamento gera senso de comunidade, que é o que está super em alta e é o que as pessoas estão buscando. E para você, qual outro benefício que você tem ao usar o LTV? É mais segurança e previsibilidade. Então, você sabe que aquele cliente vai voltar sempre. Então, o fluxo do seu caixa, ele vai tornando mais previsível, porque você já sabe exatamente quem vai estar ali dentro da sua empresa no próximo mês. Então, você não fica dependendo só de pico de venda, de sorte de vender mais, né, ou de encontrar um novo cliente. Ficar assim, eu estou torcendo para alguém, acho que precisar do meu produto e vir comprar. Vai acabar isso, porque você vai ter uma base sólida de pessoas que sempre estarão com você. E isso te dá uma segurança para você planejar o futuro da sua empresa. Então, esse aqui, gente, é apenas alguns benefícios. Eu podia ficar aqui mostrando para vocês um monte, né? Horas e horas e horas.
mas eu vou estar sendo redundante, tá? Por quê? Olha só, o LTV alto é a prova de que o seu trabalho não só encanta no primeiro contato, mas também fideliza, tá? Então, um negócio com clientes fiéis é um negócio que respira, que tem fôlego para crescer, para expandir, sem perder a essência. Você, olha só como é maravilhoso. Você controlar poucos clientes da maneira correta é muito melhor do que você estar ali tentando com novos clientes todo mês. Porque um novo cliente você tem um desgaste de explicar como é que compra, de explicar como é que funciona, de provar para ele que você é de confiança, principalmente se você vende na internet. Como eu, por exemplo, tenho muito fluxo de venda de clientes fora da minha cidade, eu tenho que estar sempre ali provando que eu sou de confiança, porque essa pessoa não me conhece. Mas quando você constrói um ciclo, né, de clientes que confiam em você, você pula essa etapa. Então, você não precisa ficar gastando tanto tempo para provar que a sua empresa é de confiança. Bom, gente, são inúmeros benefícios quando você faz isso na sua marca. E eu te mostrei aqui que tudo é uma questão de técnica, de visão de negócio. Tudo isso você pode trabalhar, né, escolhendo o cliente certo, olhando para o mercado e onde você vai se encaixar no mercado da maneira correta, né? O que esse mercado está buscando? O que esse cliente está buscando? Né? Então, tudo uma coisa vai combinando com a outra, né? Quando a gente tem o produto certo, para a pessoa certa, com a oferta certa, dentro do nicho certo, fica muito mais fácil de você trabalhar. Então, toda essa base, todo esse conteúdo, eu venho mostrando, trazendo aqui para vocês dentro desse curso. Além de todos os bônus que eu já tinha citado para vocês aqui anteriormente, né, gente? Quais são esses bônus, né? A semana dos 10 clientes, tá? Que todo dia eu vou liberar ali um conteúdo, são 7 dias dentro deste bônus, né? Para você poder conseguir ter um resultado prático e rápido, né? E encher aí o seu caixa, né? Então, você vai aprender ali a organizar os seus números de uma maneira simples. Todo dia tem uma ação simples, tá? Não fiquem preocupados com coisas muito mirabolantes, não. Aqui eu estou falando da realidade, tá, gente? Sempre da realidade que tem dentro da sua marca. Então, sempre vai estar com base naquilo que você tem já. Você vai aprender dentro desse bônus, por exemplo, a organizar os seus números corretamente dentro da planilha, descobrir quem são os seus clientes mais promissores, né? Seus clientes diamantes, escolher ali, né, esses clientes diamantes, né, os 10 clientes para você ter o seu caixa cheio, criar a sua primeira rodada de kit inteligente para você começar a faturar e também preparar ali as mensagens estratégicas que você vai utilizar, seja de pós-venda, seja de convite, seja de reativação de cliente. Então, não é teoria solta, não, tá, gente? É tudo passo a passo, com tarefas simples que você vai aplicar ali dia a dia para você conseguir ter um resultado. Nesse bônus, esse dura por 7 dias. Fora isso, né, temos o segundo bônus, que é a biblioteca de mensagem. Dentro dessa biblioteca de mensagem, ela vai estar ali numa estrutura de PDF, que você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V, com tudo, tá? Imagina assim, preciso reativar um cliente? Tem. Preciso fazer uma mensagem de pós-festa? Tem. Tem por tema, tá? Então, se é festa infantil, vai ter lá o texto. Se é casamento, vai ter o texto para casamento. Se é para fornecedor, tá? Vai ter o texto ali para fornecedor também, dentro de cada situação. Então, tem a situação do pós-venda, tem a situação, por exemplo, o cliente te elogiou. O que você vai mandar para ele? Tem estratégia para isso também, né? Então, cada mensagem ali dentro do seu contexto. Tem mensagem, por exemplo, de convite para você, de kit de forminha que você vai oferecer. Tem mensagem para reativação de cliente, né? Então, tem tudo que você pensar e tem de mensagem feita certinha para cada momento aí dentro da sua empresa. É só você copiar e colar. Por quê, gente? Dentro do calendário, né, que um dos bônus, eu tenho os dias certos para vocês mandarem mensagens. E essas mensagens já estão prontas dentro da biblioteca de mensagem. Então, quando aparecer lá no calendário uma ação que você tem que fazer, todo o contexto de texto que você tem que mandar, o textinho correto para o cliente, vai estar dentro da biblioteca, tá? E no bônus número 3, a gente tem esse aulão, vai ser um aulão, né, onde eu vou te mostrar ali como que esses 10 clientes vão fazer o pagamento do faturamento da sua empresa, né? Então, esse aqui é o bônus mais completão, assim, porque ele, de fato, paga o seu mês, tá? Então, se você colocar as estratégias em dia e feitas, você vai conseguir ali um faturamento mensal sem
pestanejar. Então, assim, aqui está o segredo de tudo mesmo, né? Então, eu vou mostrando tudo para vocês de como você transformar a sua empresa apenas com 10 clientes, né? Então, eu vou te mostrando a lógica de como isso funciona, né? E de como você fazer com que esse cliente invista na sua marca, mas ao mesmo tempo você também está investindo nele. Como você escolher quem são esses 10 clientes certos, né? O seu cliente diamante que vai te trazer todo esse retorno. Então, nós temos categorias de clientes, tá? Então, tem aquele cliente A, que é o seu cliente diamante, às vezes ali. A gente tem o cliente B e tem o cliente C. Então, ele é separado ali por categoria. Cada cliente, ele proporciona um benefício para a nossa empresa. Então, eu vou explicando isso. Como você colocar cada um encaixado dentro da planilha de ações que você vai ter dentro de cada mês do ano, tá? Então, tem um plano para o cliente A, tem um plano para o cliente B, tem um plano para o cliente C. Então, esse bônus, né, que é o terceiro bônus, ele vai te mostrar exatamente como você elencar esses clientes e depois como você fazer essa escadinha de oferta, tá? Desde quando ele faz o primeiro pedido, quando ele vai fazendo os próximos pedidos no decorrer do ano. É como se fosse uma esteira, né? Você vai passando ali cada oferta e ele vai cada vez mais subindo um degrau ali, né? Tem o primeiro pedido, tem o segundo pedido, tem o terceiro. E aí você vai transformando a sua empresa num sistema de lucro vitalício, né, gente? Fluxo de caixa constante. É por isso que o curso ele chama FCC, porque a maioria das artesãs, né, o que faz, gente? Você faz a venda, vamos supor, você deixa o cliente no primeiro degrau. Ele compra de você e aí comprou, acabou, tá? Então você não pensa ali no próximo passo. Você não oferece nada além do básico, tá? Então, a gente tem esse sistema que eu vou ensinar para você de como você vai fazer corretamente a partir de agora, né? Porque você vai desenhar essa escadinha de oferta, principalmente para esses 10 clientes, né? Pensando sempre nos 10 para ir ampliando para os outros que você tem no decorrer do tempo, né? Então, faz muito mais sentido a gente oferecer produtos e serviços para quem já comprou na nossa marca, para quem já conhece o nosso negócio. Faz muito mais sentido a gente fazer isso para ter a chance de aumentar o nosso ticket médio, né? Para aumentar a frequência de compra que esse cliente tem dentro da marca, né? Então, existe uma série de estratégias que você pode fazer para subir esse cliente cada vez mais, tá? E dentro de cada uma das categorias. E aí a gente tem o calendário de recompra, tá? E o objetivo, tá, gente? Se você tem um piso, por exemplo, ali, igual eu fiz o exemplo lá de R$ 4.000 por mês, né, quando você inicia, né, e aí, ao longo do ano, a partir do momento que você já definiu, esse piso você já tem garantido. Então, o que você vai precisar fazer? É só ir aumentando, né, e essa estratégia, quando você vai aplicando ela em apenas um cliente, às vezes você tem saltos de um cliente que comprava, sei lá, R$ 500 por ano, ele passa a comprar 1.500, um cliente. Então, pensa só no poder dessa técnica. Isso que eu estou falando para vocês aqui é o que é feito de um a um. Então, se você coloca todo esse método em cima de um cliente, ele já vai expandir para você. Agora, se você coloca em cima de 10, já é outra história. Se você põe em cima de 15, 20, 30, aí o céu é o limite, tá, gente? Então, a gente tem a maneira certa de trabalhar. E é isso que eu quero mostrar para você dentro do FCC. E se você quiser fazer parte, eu vou reforçar aqui mais uma vez, tá? Você pode comprar esse curso como aluna fundadora e investir R$ 250. Quando você vai ter a chance de comprar esse curso por esse valor de novo? Não vai ter, tá? Porque eu sei que ele vale muito mais do que isso. Então, eu estou colocando, de fato, esse valor de presente para você começar o seu ano da maneira correta, tá? Então, aqui é um presente de fim de ano meu para você, tá? Para você ter essa oportunidade de ver um conteúdo que, de fato, vai fazer a sua empresa andar. Então, R$ 250 é o valor do investimento que você precisa fazer para entrar no FCC hoje, tá? Se você é a Mona Lisa, você não vai ter 50% de desconto não, tá? Como as minhas clientes aqui que estão começando, né, que nunca compraram um produto comigo, que são as alunas fundadoras, vocês vão ter 50% de desconto. Então, vai pagar 250. Agora, quem é a Mona Lisa vai ter 70% de desconto, então é um link diferente. Então, se você é a Mona Lisa e quiser fazer o curso, você tem que me chamar no WhatsApp para eu poder mandar para você esse link diferente, tá? Débora, não tenho R$ 250 para pagar à vista.
Gente, passa no cartão, tá? No cartão, você consegue fazer em até 12 vezes, deixa eu ver o valor aqui, ó. 12 vezes de R$ 25,86 no mês. Olha só, eu te mostrei aqui como você dobrar, triplicar e muito além do que você já fatura hoje, sem ter que buscar nenhum cliente novo, tá? Então, pensa só, o que é R$ 25, tá, gente, para você investir? Não é nada para esse conhecimento que eu vou passar aqui para você dentro desse curso. Então, se você é aluna fundadora, o investimento é apenas R$ 250, ou até 12 vezes de 25,86 para você fazer esse curso que vai mudar totalmente a sua visão e a maneira com que você trabalha dentro da sua empresa hoje, tá? Se você quiser ter um fluxo de caixa constante, não deixe de se inscrever dentro do ETCC, que eu tenho certeza absoluta que, assim, só isso que vocês assistiram aqui já deve ter bugado a mente de vocês, né? Então, imagina isso dentro da plataforma, tá? Porque vai ser dentro da plataforma da Qlify. Assim que você entrar, eu já disponibilizar os 2 primeiros módulos, tá? Após 7 dias vai ser disponibilizado o terceiro módulo e os bônus para você já começar a faturar no ano de 2026. Começa, gente, agora em janeiro, porque todo o curso ele é voltado para o ano completo. Então, se você começa a preencher e fazer tudo direitinho dentro do ano inteiro, você já vai ver como que esse ano vai ser totalmente diferente do ano passado. Então, aproveita, faz a sua inscrição amanhã. Eu vou abrir as vagas lá no meu Instagram. Então, se você quiser se inscrever, vai lá e procura, tá? Se você não me segue ainda, né? Se você é seguidora aqui apenas do YouTube, vai lá e me segue no meu Instagram. Meu arroba é Débora Vicari AM, tá? Débora Vicari AM, lá no Instagram, vai lá me seguir que amanhã eu vou liberar o link de compra para vocês. Mas eu queria falar e mostrar tudo que tem dentro desse curso, porque de fato é imperdível. E se você não fizer, você vai estar marcando a maior bobeira da vida, tá? Porque você vai ter a chance de fazer esse curso mais para frente? Vai, mas você vai ter que desembolsar R$ 500 para você poder fazer, tá? Porque eu sei que o que eu estou entregando aqui é muito bom, né? E em breve eu vou ter os depoimentos das alunas que entraram, né? Validando tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, quem é aluna fundadora vai ter esse super benefício de 50% de desconto. Então, aproveita para você se inscrever. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. Se você não puder fazer sua inscrição, né? Às vezes você não está financeiramente, né, podendo fazer agora, no futuro você vai poder fazer, vai ter que pagar um pouco mais, mas vai poder fazer no futuro, né? E se você pode fazer, gente, não deixa de fazer. Se você tem uma empresa de forminha e quer ter uma gestão simples, né, e aprender a cuidar do cliente que você já tem dentro da sua marca, faz a sua inscrição. Tá joia? Beijo para vocês. Se você ficou até aqui, não esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal. Fiquem com Deus e um excelente 2026.